A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso básico de teologia para o Ministério Infantil. Nós estamos estudando hermenêutica, essa é a videoaula de número 3, nós vamos falar sobre linguagem figurada. Quando nós vamos interpretar a Bíblia Sagrada, devemos tomar cuidado em entender se a linguagem usada pelo escritor ou pelo autor, ela é figurada ou literal. Então, na videoaula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre linguagem figurada e alguns tipos de figura de linguagem que nós vamos encontrar nas escrituras sagradas, ok? Quando eu falo sobre linguagem figurada, a Bíblia tem dois tipos de linguagem. A linguagem literal, que é aquilo que está escrito. Quando Jesus disse assim, amai-vos uns aos outros, eu não preciso pensar o que Jesus quis dizer. Está no sentido literal, que nós devemos amar uns aos outros, ok? Então essa é uma linguagem literal, conforme foi escrito, nós interpretamos. Mas temos também na Bíblia Sagrada a linguagem figurada. O que é uma linguagem figurada? É quando a palavra ou a frase perde o sentido comum. Então quando você lê uma frase ou você vê uma palavra no texto, ela perde aquele sentido comum. Isso é uma linguagem figurada, ela está fora do contexto. Então a gente deve tomar cuidado com isso. Então a linguagem figurada, ela perde o sentido normal e comum e fica fora do contexto. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada vários tipos de linguagem figurada. Eu vou começar falando com vocês sobre a metáfora. Pastor, o que é uma metáfora? É uma comparação. Então a metáfora é a linguagem figurada que faz uma comparação. Em João 10, verso 9, você vai ler Jesus dizendo assim, eu sou a porta. Pastor, Jesus é uma porta? Não, ele fez uma comparação. Então ele usa uma figura de uma porta e é para fazer uma comparação, para dizer que ele é o acesso a Deus. Então a linguagem figurada, a metáfora, ela vai fazer o quê, pastor? Uma comparação. Pegar um objeto e comparar com aquilo que eu quero dizer. Então isso é uma metáfora, ok? Depois você vai ter outro tipo de figura de linguagem chamada sinedoque. O que é uma sinedoque? É a figura de linguagem que toma parte pelo todo ou todo pela parte. Parece até confuso, né? Você está me ouvindo, isso que o pastor está querendo dizer. Abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, verso 5. Você vai ver escrito a respeito de Paulo, dizia, este perturba todo mundo. O autor Lucas, quando ele vai dizer que Paulo, as pessoas diziam que perturbava todo mundo, ele não estava dizendo o mundo todo, mas aquela região que os opositores do evangelho estavam dizendo sobre Paulo. Então ele tomou a palavra mundo, que é o todo, para representar a parte, a região onde Paulo estava pregando. Então isso é uma sinedoque, ok? Depois você vai ter uma figura de linguagem chamada metomínia. Pastor, o que é uma metomínia? É quando a figura de linguagem toma o efeito pela causa ou a causa pelo efeito. Em Marcos capítulo 16, verso 31, você vai ver a parábola do rico e do Lázaro. E quando o rico está lá no tormento, ele pede para que alguém vá pregar para a sua família. E a Bíblia diz que ele ouve a resposta assim, tem Moisés e os profetas. Pastor, ele estava vivendo na época de Moisés e dos profetas? Não, ele tomou o todo que é Moisés e os profetas para representar a parte que é os escritos sagrados que eles escreveram. Então essa é uma figura de linguagem chamada metomínia. Então ela toma a causa pelo efeito e o efeito pela causa, ok? Depois você vai ter uma figura de linguagem chamada prosopopeia. O que é essa prosopopeia? Ela toma um objeto inanimado e personifica esse objeto, dá característica de pessoas a objetos inanimados. Uma prosopopeia você vai ter lá no livro de Isaías, capítulo 55, verso 23. Diz assim, que as montanhas e os outeiros batam palmas. Montanha e outeiro não pode bater palma, mas ali ele usa uma figura de linguagem chamada prosopopeia e personifica a montanha e outeiro. Então, a prosopopeia. Depois você vai ter ironia. O que é ironia? Quando eu digo algo contrário daquilo que eu penso.
Sabe aquela brincadeira que a pessoa fala algo, mas está querendo dizer outro? Isso é uma ironia. Nós vamos ver a figura de linguagem ironia lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 32, quando Elias está com os profetas de Baal. Os profetas de Baal estão clamando, não tem resposta, e Elias diz para eles: clama mais alto, talvez ele te ouça. Elias sabia que ele não ia responder, mas ele faz essa ironia com os profetas de Baal. Então, essa outra figura de linguagem. Depois nós temos também a hipérbole. É a figura de linguagem que representa o exagero. Sabe quando você toma um susto e diz quase morri do coração? Isso é uma hipérbole. Não chegava a tanto, mas você faz esse exagero. Em livro de Números, capítulo 13, você vai ver os homens indo na terra prometida. E quando eles falam sobre os habitantes da terra prometida, eles dizem assim, nós éramos como gafanhotos na presença deles. Isso é uma hipérbole, não existia homens tão grandes que um homem normal parecia um gafanhoto. Mas eles eram grandes, então eles usam essa figura de linguagem chamada hipérbole, ok? Depois você vai ter o enigma. Pastor, o que é um enigma? É uma charada. Quando você vai ler lá no livro de Juízes e vai ver Sansão falando com as pessoas acerca do mel que ele tirou do leão, ele faz um enigma. Ele diz, olha, do comedor saiu comida. E é interessante isso, ele estava fazendo uma charada, algo de difícil interpretação. Então na Bíblia você vai encontrar também enigmas. E depois você vai ter o tipo. Pastor, o que é o tipo? É uma representação. Eu pego algo para representar aquilo que eu quero falar. Em João, capítulo 3, verso 14, você vai ver um tipo. Lá diz assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então ele usa aquela serpente lá no deserto, quando as pessoas eram picadas pela cobra e antes de morrer olhavam para a serpente de bronze e eram curados, para falar da morte de Jesus Cristo, que Jesus também veio salvar o homem da morte do pecado. Então isso é um tipo. Depois você vai ter o símbolo. O que é o símbolo? É uma representação. Em Mateus 16, verso 19, Jesus fala assim, eu vos dou as chaves dos céus. E muitas pessoas pintam, às vezes, Pedro com um monte de chave. Não era isso. Jesus queria dizer, eu estou dando a vocês a autoridade. Então ele usou um símbolo que é a chave, ok? E depois, por fim, você vai ter uma figura de linguagem chamada antítese, que quer dizer que coloca duas coisas opostas na frase. Em Deuteronômio 30, 19, está escrito assim, eis que eu coloco diante de você a bênção e a maldição, oposto na mesma frase. A morte e a vida, isso é uma antítese. Essa é a aula que falou de figuras de linguagem. Se ficou alguma dúvida, WhatsApp 19 981 16 8012, sou o tio Rogério e esse é o nosso curso básico de teologia. Se você está assistindo esse vídeo e quer fazer o nosso curso, busque informação, WhatsApp 19 981 16 8012, Centro de Treinamento Baraque. É um prazer estar com vocês. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.